Glória a Deus. Hoje nós vamos dar início. Ô, glória. Hoje, deixa eu dar uma boa noite para o pessoal que está em casa, né? Eu não cumprimentei ainda. Boa noite para você, Deus te abençoe. Fica conosco até o final, porque vai ser bênção. Amém? Amados, hoje nós vamos dar início a uma série de estudos acerca de oração. Amém? Então a gente vai estar falando sobre oração. Porque se vocês ainda não perceberam, nós estamos falando dos pilares da igreja, né? Primeiro nós contamos a história do cristianismo e nós percebemos que tudo aquilo que moveu o início do cristianismo, o avivamento que Deus trouxe, tudo isso foi movido pela oração, amém? Mas não é só a oração é um dos pilares, amém? E a nossa vida cristã, ela deve estar baseada em pilares, e a oração é um desses pilares. Então a gente vem falando sobre todos esses assuntos, para que a nossa vida cristã tenha uma base. Amém? E eu quero começar falando sobre oração, lá no texto de Isaías 56, 7. Amém? Alguém pode ler para nós, por favor? Isaías 56, 7. Aleluia. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor está declarando que a casa dele será chamada uma casa de oração. Segundo Crônicas 7, versículo 15, Deus também fala assim: e os meus ouvidos estarão atentos a toda oração que se fizer neste lugar. Amém? Então todas as vezes que o povo dele se reúne para orar, sabe o que Deus faz? Ele faz isso aqui, ó. Glória a Deus. Aleluia. Todas as vezes que os filhos do Senhor se reúnem em oração, Deus se inclina. Deixa eu ver o que esse povo vai falar. Deixa eu saber o que esse povo vai abrir a boca para me clamar. Olha que coisa linda, não é? Então a oração, amados, da mesma forma, segundo Crônicas, vou escrever aqui. Isso. Então, não preocupa não, nós estamos numa sala de aula, gente, é assim mesmo. Glória a Deus. Então, amados, a oração, do mesmo jeito que todos os dias nós nos alimentamos, amém? Nós cuidamos da nossa vida normal, nos alimentamos, temos um período de sono, para que a gente tenha uma boa saúde física. A oração, ela faz parte da nossa saúde espiritual. Amém? Então, não tem como uma pessoa que se diz cristã ser saudável se ela não ora. Né? Ela pode até ser um cristão, mas ela não vai ser um cristão saudável. Por quê? Porque a oração deve fazer parte da sua vida. Amém? Deve ser, na verdade, um hábito. Não apenas uma prática, mas um hábito. Amém? Glória a Deus. Hábito é aquilo que já está intrínseco em nós, que já faz parte de nós. Amém? Então, eu quero falar rapidamente sobre as diferentes orações. Nós vamos falar aqui sobre várias orações. Vários tipos, né? De orações. E a primeira oração que nós vamos falar aqui é
petição ou súplica. Petição ou súplica. E o que seria essa petição ou súplica? Súplica é quando nós buscamos a Deus por um pedido. Nós clamamos, nós suplicamos uma ajuda da parte de Deus. Filipenses 4, versículo 6, diz assim, vou escrever aqui, peraí. Filipenses 4, 6. Diz, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Amém? Então, não é ruim você chegar diante de Deus e pedir algo. Pelo contrário, Jesus, quando estava com os seus discípulos, o que ele disse? Pedi e dá-se-vos-á. Né? Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Então, outra passagem, ele diz o quê? Que se nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, que dirá o nosso Pai Celestial. Aí ele diz assim, seu filho te pediu um pão, você vai dar para ele uma pedra? Se teu filho te pedir um peixe, você vai dar para ele uma cobra? Né? Então, da mesma forma, então Deus tem prazer em dar coisas boas aos seus filhos, e para que ele nos entregue essas coisas boas, é necessário que nós nos acheguemos a ele pedindo, clamando, suplicando, implorando. Amém? Glória a Deus. O segundo tipo de oração é uma oração de consagração. O que seria essa oração de consagração? É quando nós oferecemos algo a Deus, seguido de atitude. Amém? Então, por exemplo, aqui tem Romanos 12, 1 fala o quê? Que nós devemos oferecer a Deus os nossos corpos como sacrifício vivo diante do Senhor, porque este é o nosso culto racional. Amém? Mas o que é a consagração? É tudo aquilo que eu vou, de uma certa forma, mudar de dono. É por isso que quando a gente vai comer uma comida, a gente não pode consagrar, consagrando a comida. Porque consagrar é você mudar de dono, é você dar um dono para aquilo que você está entregando. Então, quando você orar, Senhor, eu consagro esse alimento, é de Deus, você não vai poder comer mais. Então, nós temos que orar para que Deus a abençoe e o santifique. Amém? Glória a Deus. Por isso que a palavra vai dizer, lá em 1 Coríntios, fala de comidas sacrificadas ou consagradas a ídolos, porque isso também é possível, fazer da parte do reino das trevas uma consagração, tá? Então, o que é a consagração? É você pegar algo e você dizer assim, Deus, isso aqui não me pertence mais, isso aqui não é meu, mas isso aqui pertence ao Senhor. E o Senhor pode fazer com ele o que o Senhor bem quiser. Amém? Glória a Deus. Por que o dízimo ele é importante? Porque Deus, lembra que um dia eu falei assim, que a gente não tem o costume de honrar as pessoas que estão numa festa de aniversário com o primeiro pedaço do bolo? Lembra que eu falei um dia sobre isso? Por quê? Porque não ia ser legal se você pegasse o bolo inteiro e para honrar a pessoa você desse para ela o bolo inteiro. Os outros convidados iam ficar chupando o dedo, não ia ser nada legal. Eu mesmo ia aprontar o maior barraco, porque eu amo bolo de aniversário. Então, se eu saísse de lá sem comer o bolo de aniversário, eu ia aprontar o maior barraco. Então,
Você quer honrar alguém que está ali, então você vai dar o primeiro pedaço. Fazendo dessa forma, você honra aquela pessoa. Amém? O nosso dízimo é a mesma coisa. Deus não quer que você pegue todo o seu salário e entregue, né? Porque isso seria uma loucura. A gente vive no mundo natural, você precisa pagar suas contas. Enfim, até porque isso é um bom testemunho, né? De você conseguir pagar suas contas. Então Deus não quer que você entregue tudo, mas Ele quer que você honre Ele com a primeira parte. Amém? Então, quando você honra Deus com a primeira parte, você consagra todo o restante. E aí, tudo que você for fazer com aquele valor que ficou na sua mão, vai ser algo santificado ao Senhor. Será algo que vai ser prazeroso para Deus. Ver você utilizando aquilo que permaneceu na sua mão. Amém? Então, consagrar é isso. É você dizer, Deus, a partir deste momento, isso aqui é teu e o Senhor vai usá-lo conforme estiver no teu coração. Amém? Eu não dito mais as regras sobre isso. Aleluia. Então, quando você falar, Deus, eu vou consagrar ao Senhor o meu casamento. Um exemplo. Não adianta depois você querer ir lá, meter o dedo na cara do seu marido ou da sua esposa e dizer, porque você não consagrou, então deixa Deus tomar de conta. Deixa Ele fazer o que Ele quiser. Amém? Oh, Deus. Você fala assim, Deus, eu consagro a Ti o meu trabalho, Senhor. Aí, de repente, Deus fecha aquela porta para você e você olha e fala, ué, mas eu não consagrei esse trabalho para o Senhor? Mas Deus sabe se o tempo daquela porta ficar aberto ou não para você. Então, se você consagrou, você tem que confiar que Ele vai fazer o melhor que Ele tem para fazer com aquilo que você entregou na mão dEle. Amém? Glória a Deus. O terceiro tipo de oração é a entrega. Mas presta atenção. Qual que é a diferença da consagração e da entrega? A entrega, você vai transferir para Deus os seus fardos. A consagração não. Você pode consagrar um objeto, você pode consagrar a sua vida, você pode consagrar várias coisas. Amém? Mas a entrega é quando você pega os seus fardos, os seus problemas e as suas inquietações, as suas preocupações, a sua ansiedade, e você entrega para Deus. Está na mão dele. Ele vai fazer na hora que ele quiser. Ele vai fazer na velocidade que ele quiser. Ele vai comandar aquela situação conforme ele assim desejar. Amém? Glória a Deus. Salmo 37, 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37, 2. É 5, desculpa, gente, eu que errei aqui. Glória a Deus. O próximo tipo de oração é a confissão. Então, o quarto tipo de oração é a confissão. Quando nos tornamos conscientes do pecado e confessamos a Deus com palavras e arrependimento. O salmista vai dizer no Salmo 51, 4...
Senhor, contra ti pequei. Somente contra ti. Amém? Então, o que é a confissão, gente? É nós darmos nome para o nosso pecado. Amém? Por quê? Porque muitas pessoas, quando se achegam a Deus para confessar os seus pecados, diante deles, às vezes é uma montanha muito grande, a pessoa não está afim de subir essa montanha, aí ela fala assim: Senhor, me perdoa por todos os meus pecados. Faz aí, Senhor, um arremate de todos eles e me perdoa. Deus é poderoso para perdoar? É. Ele sabe quais são todos esses pecados? Sabe. Mas a confissão é importante por quê? Por causa do mundo espiritual. Porque o pecado, ele é como uma nota promissória que nós assinamos e entregamos na mão do nosso inimigo. Quando nós confessamos, o Senhor Jesus tira das mãos do inimigo esses argumentos contra nós e crava essas notas promissórias na cruz do Calvário. E é por isso que desses pecados o Senhor não se lembra mais, porque quando ele olha para a cruz, ele vê o sangue do Filho dele que foi derramado por nós. Amém? Então, por isso que a confissão é necessária, para que você tire das mãos do inimigo os argumentos que ele tem contra você, contra nós. Amém? E o último tipo de oração é a intercessão. E a intercessão, ela passa pela oração, mas nem toda oração é intercessão. Por quê? Porque a intercessão nos leva a nos colocar no lugar do outro, ou de algo. Amém? A intercessão é algo que você tem um alvo para ser atingido, e você vai colocar esse alvo diante do Senhor. Amém? Isso é a intercessão. Glória a Deus. E a gente vai falar um pouquinho melhor sobre ela. Então, a intercessão nos leva a um nível mais profundo na presença de Deus. Pois nós saímos da posição de apenas pedintes e passamos a ser colaboradores para o cumprimento dos projetos do reino de Deus aqui na terra. O intercessor é se colocar diante de Deus a favor de algo ou alguém. Aleluia. Vemos que o nosso maior exemplo de intercessão é o próprio Senhor Jesus, né? Quando ele estava naquela cruz, diante da sua maior aflição, o que ele fazia? Ele intercedia por aqueles que estavam ali, o ferindo, o machucando, o desprezando. Então, o nosso maior exemplo de intercessor é o nosso próprio Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Romanos 8:34. Vamos abrir lá? Romanos 8:34. Quem achou? Amém? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Glória a Deus.
Aleluia. Glória a Jesus. Então, a melhor definição sobre intercessão é se colocar diante de Deus, firmado nas promessas do Senhor, porque o intercessor, ele não vai orar para que seja feita a sua própria vontade, nem a vontade da pessoa pelo qual ele está intercedendo. Ele tem que orar para que a vontade de Deus seja feita naquela situação. Amém? Glória a Deus. E para isso, com certeza, nós iremos precisar do Espírito Santo de Deus, que está lá em Efésios 6, 18. Amém? Orai no Espírito e em todas as circunstâncias, com petições e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Isso só será possível através do Espírito Santo. O texto que eu li foi Efésios 6, 8. 18, desculpa, é verdade. Gente, hoje eu tô terrível, hein? Vocês me ajudam aí. Aleluia. Então, esses dias atrás, o pastor falou sobre uma palavra muito interessante. E ele falou assim, por que muitas vezes as nossas orações não são respondidas, né? E isso tem a ver com o que nós vamos falar agora. Por quê? Porque uma intercessão eficaz é uma intercessão que tem como alvo a vontade de Deus. É quando eu alinho aquilo que eu estou clamando com a vontade de Deus. Então aí, aquilo que eu estou clamando vai se cumprir. Amém? Porque não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus. 1 João 5. Vou anotar aqui. 1 João 5. Versículo 14 e 15. Por favor, alguém lê para nós? Não, 1 João. É 1 João. Isso. Isso. Então, se nós alinharmos o pedido com a vontade de Deus, então nós obteremos a resposta. Amém? É por isso que é tão importante nós conhecermos a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus já é a revelação da sua vontade. Amém? Então não adianta a pessoa estar orando por algo se ela não sabe qual é a vontade de Deus em favor daquilo que ela está orando. Então, se você vai se colocar num propósito de oração, pesquise qual que é a vontade de Deus sobre aquilo. Se você vai orar pela sua família, por exemplo, eu quero que a minha família se converta. Eu quero que minha família venha para Jesus e aceite Jesus como seu único Senhor e Salvador. E que eles sejam salvos. Qual que é a vontade de Deus para isso? Aí você vai na palavra. E o que a palavra de Deus diz? Que é da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Aí você vai para a palavra e o que ela diz? Se crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa.
Aí você vai para a palavra de Deus e o que Moisés declarou ao sair do Egito? Nenhuma unha ficará. Amém? Então, quando você estiver orando pela conversão da sua família, você vai orar convicto de que essa é a vontade de Deus. E aí, meu irmão e minha irmã, pode demorar o tempo que for, uma hora Deus vai responder. Porque está alinhado à vontade de Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, a nossa oração precisa ser objetiva. Porque o próprio apóstolo Paulo disse que ele não fica como que desferindo socos no ar, não. Ele tem um alvo. Amém? Então a nossa oração como filho de Deus, como filha do Senhor, deve ser objetiva. E nós precisamos conhecer qual que é a vontade de Deus acerca daquilo que nós estamos orando. Aleluia. Ian, por favor, me ajuda aqui, filho. Apaga aqui o quadro para mim, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Nas próximas ministrações, a gente vai estar falando sobre ambiente espiritual. E aí a gente vai estar voltando novamente para esse assunto da intercessão. E aí nós vamos nos aprofundar mais um pouco. Amém? Agora eu quero que vocês abram comigo o livro de Hebreus, capítulo 10. Aleluia. Hebreus 10, 19. Hebreus 10, 19. Vamos ler até o 22. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pelo seu corpo. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Glória a Deus. Vamos ler o 23. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Aleluia. Glória a Deus. Então, esse texto de Hebreus, ele vai nos mostrar como que nós devemos adentrar a sala do trono. O Senhor é um rei, amém? Ele é rei dos reis, então ele tem um trono. Como que nós vamos nos achegar à sala do trono? Eu amo ler o livro de Esther, por quê? Porque quando Esther entra na presença do rei, né? Ela não tinha sido chamada. E isso é um detalhe muito importante. Por quê? Porque a regra era que só podia adentrar na presença quem era chamado. E o fato dela não ter sido chamada colocava a vida dela em risco. Porque aquele que ousava se apresentar ao rei sem ser chamado, corria risco de ser morto, de ser mandado executá-lo à morte. Então, quando Esther entra e a palavra de Deus diz que o rei Assuero inclinou para ela o seu cetro, e ela toca na ponta do seu cetro, ali eu consigo enxergar a graça e a misericórdia de Deus. Amém? Ali eu consigo enxergar
quão grande é o amor de Deus para com seus filhos. Porque antes nós não poderíamos adentrar a sala do trono. Porque éramos chamados, segundo a palavra dele, inimigos de Deus. Aborrecedores de Deus. Você sabia disso? Que antes de entrar pelo novo e vivo caminho, você era conhecido como um aborrecedor de Deus. Mas o Senhor é tão maravilhoso que Ele fez todo um plano, Ele fez todo uma situação para que nós pudéssemos agora ter um livre acesso a essa sala do trono. Aí eu te pergunto, você vai continuar desperdiçando isso? Você vai continuar vivendo a sua vida como se isso não fosse de extrema importância e relevância? Não tem como. Porque hoje nós temos o acesso à sala do trono. Amém? É isso o que o autor de Hebreus está dizendo aqui. E ele está dizendo que nós podemos nos achegar a ele com confiança. Porque foi assim que Esther se achegou ao rei Assuero. Com confiança. Confiança nela mesma? Não, porque ela sabia que ela poderia ser morta. Mas com confiança naquele que estava com ela. Amém? E nós podemos nos achegar com confiança, não por causa de nós mesmos, mas porque hoje o sangue de Jesus está sobre a nossa vida. E aqueles que um dia eram chamados de aborrecedores, inimigos de Deus, agora nós somos chamados filhos, justificados pelo seu precioso sangue. Saímos da condição de réu para a condição de justificados, ou seja, sua dívida está paga. Aleluia! Não tem nenhuma condenação contra você. Então você tem liberdade para se achegar à sala do trono. Aleluia! Glória a Deus. E a gente faz isso através da oração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E aí eu quero compartilhar com você algo que durante um tempo eu meditei sobre isso e cheguei a essa conclusão. Que o tabernáculo de Moisés, a palavra de Deus diz que todas as coisas do Antigo Testamento, elas são como uma sombra da realidade das coisas que haveriam de ser. Então, o que é uma sombra? É aquilo que você tem uma noção do que pode ser, mas você não tem os detalhes do que você está enxergando. Por exemplo, se eu fizer uma sombra com a minha mão, e eu te perguntar, o que é isso? Porque você conhece a sombra de uma mão, você vai dizer, é uma mão. Mas se eu te perguntar, minha unha está pintada de que cor? Você não vai saber responder através da sombra, porque a sombra não te revela como está pintada a unha. Entendeu? Então as coisas do Antigo Testamento, a gente tem que ler elas como sendo uma sombra da realidade das coisas que haveriam de ser depois de Cristo Jesus. Amém? Então, todas as coisas do Antigo Testamento apontam para o Senhor Jesus. E o tabernáculo de Moisés não é diferente. Gente, eu vou desenhar aqui, mas, por favor, tenham compaixão da minha vida. Eu não sou igual aos meus filhos, que desenham, né, muito bem. Eu não sou. Então, por favor, se eu for desenhar um hominho, é só uma cabecinha, um risquinho, só. Eu vou desenhar aqui o tabernáculo de Moisés, para nós juntos termos uma noção.
como que a gente vai como que nós vamos trazer isso para a nossa vida de oração. Amém? Então, o tabernáculo de Moisés, primeiramente, de uma forma geral, isso aqui é uma visão aérea do tabernáculo, é visto de cima, tá? Então, o tabernáculo, isso aqui tudo eram cortinas que faziam como uma proteção, cortinas brancas ao redor de tudo aqui. Aqui era a entrada. Aqui era a entrada. Então as pessoas entravam, né, por aqui, pelos lados, e aqui então tinha uma como se fosse um painel aqui para fazer a entrada. Aqui era chamado de pátio. Toda essa parte aqui é chamada de pátio. Certo? E no pátio tinham 2 objetos. A pia de bronze e o altar do holocausto. Meu Deus do céu. Espera aí. Holocausto. Espera aí, só um pouquinho. Oi. Se o ar tá ligado. Tá. Pode desligar. Desliga lá, Ian, por favor. Eu ainda escrevi errado, gente. Holocausto. Meu Deus. Então, vou voltar aqui. Então, no pátio tinham esses 2 objetos, a pia de bronze e o altar do holocausto. E para que eles serviam? Eu estou explicando resumidamente, tá, gente? Amém? Para que eles serviam? Aqui eles ofereciam todas as ofertas que eram entregues. Lembra dos animais que eram sacrificados? Era nesse altar do holocausto. E a pia de bronze, ela tinha que permanecer ali para quê? Para que os sacerdotes viessem a ter onde se lavar. Por quê? Porque eles tinham que entrar no segundo compartimento, que é o santo lugar. Então aqui tinham 4 colunas e aqui passava as cortinas. Certo? Eles passavam aqui pelas cortinas e aqui nesse compartimento era o santo lugar. O que tinha nesse santo lugar? Tinham 3 objetos. Aqui tinha o candelabro. O candelabro de ouro. Aqui tinha a mesa com os pães da preposição. E bem aqui tinha um outro altar, que era chamado altar de ouro ou de incenso. Então aqui a mesa e aqui o candelabro. Já já vocês vão entender. E aqui, que era o último compartimento, era chamado de Santo dos Santos. E aqui nesse lugar, aqui tinha um véu, tá? E aqui nesse compartimento é que tinha a Arca da Aliança, tá bom?
Eu não sei desenhar, gente, pelo amor de Deus. Vocês desenham aí no caderno de vocês os querubim aqui. Tá bom? Sim. Então aqui é a Arca da Aliança. Oh, meu Deus. Pronto. O que isso tem a ver com acesso à sala do trono? Eu vou explicar agora. A partir daqui, você nunca mais vai ter dificuldade de passar muito tempo na presença, na oração, que eu quero dizer. É a mesma coisa. Ah. Eu nem escrevi, eu escrevi só mesa. Tá bom, vamos voltar aqui. Então, o que isso tem a ver com a nossa vida de oração? Isso era um caminho que deveria ser percorrido para se acessar a presença. Porque a Arca da Aliança era o símbolo da presença. Amém? E da mesma forma hoje, se nós percorrermos esse caminho, a gente vai encontrar maior facilidade de experimentar a presença de Deus nas nossas orações. Porque eu não sei você, mas eu já tive muitos períodos em que parecia que minha oração não passava do teto. E a gente começa a se perguntar, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Né? Então, a gente vai falar rapidamente sobre esses passos. Glória a Deus. Então, o primeiro passo é o altar do holocausto. Por quê? Porque é a nossa humilhação diante de Deus. O altar do holocausto significa humilhar-se na presença do Senhor. A melhor forma de nós nos humilharmos é reconhecendo o Senhor, o quanto Ele é fundamental na nossa vida. Amém? É por isso que a palavra de Deus vai dizer em Mateus 6:6: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto te recompensará diante dos homens. Por quê? Porque quando você está sozinho com Deus, você tem essa oportunidade de você se humilhar diante dele e dizer, Deus, eu preciso do Senhor, sabe? Porque eu sou mau. Porque a gente quer parecer bom. Só que na verdade nós somos maus. Não foi isso que Jesus falou para o jovem rico? Quando ele chegou e falou, bom mestre, ele disse, por que me chamas bom? Há só um que é bom, o vosso Pai que está no céu. Ou seja, nós somos tudo mal, né? Então, se humilhar diante de Deus é você fazer aquilo que está lá em Romanos 12:1, que fala para que nós apresentemos os nossos corpos em sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. 1 Pedro 5:6 diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Então, só aqui, amado, se você tiver que passar se humilhando na presença de Deus, só aqui, você já vai gastar meia hora, 1 hora, dizendo o tanto que você precisa de Deus, o tanto que você é mau, o tanto que você é merecedor da ira de Deus, mas a graça de Deus te alcança. Amém? Então, se humilhar na presença de Deus é ir ao altar do holocausto e se apresentar e falar, Deus, eu estou aqui. O sacrifício vivo agora sou eu. Amém? A bacia de bronze. Para que serve a bacia de bronze? Para nos purificar e nos limpar.
a água serve para isso, né? Então aqui tinha uma bacia de bronze, por quê? Porque o sacerdote não podia entrar de qualquer maneira nos outros compartimentos, ele precisava ser purificado. Até porque ele tinha manuseado sangue no altar, então ele precisava se limpar, se lavar. Amém? E essa bacia de bronze, ela significa isso, você chegar diante de Deus, confessando os seus pecados e clamando a Ele pela purificação e pela santificação que só o Espírito de Deus pode nos dar. Amém? 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que texto interessante, Efésios 5:26 diz assim: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Amém? Então essa água é para nos purificar. Que você se humilha. No altar você se humilha. Na bacia de bronze você clama pela purificação. Tem um outro detalhe. Nós não somos como uma noiva diante do Senhor. Qual que é a noiva que se apresenta para o noivo com o seu vestido sujo? Não tem como. A gente tem que lavar o vestido. Amém? E passar pela bacia de bronze é fazer isso. Deus me purifica, me limpa. Né? Lava as minhas vestes espirituais. Amém? Glória a Deus. Então isso é a bacia de bronze. E tem um outro detalhe na bacia de bronze. A água, ela reflete. Amém? Então a água também serve para refletir em nós o caráter de Cristo Jesus. Amém? 2 Coríntios 3:18 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então passou pelo altar, purificou na pia de bronze. Agora a gente vai adentrar no santo lugar. E aqui também tinha uma ordem. Ele tinha que primeiro passar pela mesa. E a mesa, é muito interessante a gente saber sobre isso, porque a mesa, esses pães que ficavam ali, eles deviam ser trocados. Todo sábado, chegava o sábado, eles tinham que trocar esses pães. Eram 12 pães que ficavam ali em cima da mesa. Então chegava, né, o turno do próximo sacerdote, ele tinha que ir lá e trocar aqueles pães, porque eles ficavam embolorados, que é o normal, né, de um pão. E esse pão, essa mesa com os pães, o que que ela simboliza? Ela simboliza o entrar em comunhão com Deus e com os homens. Amém? Então você percebe na palavra de Deus, o simbolismo da mesa é esse lugar de comunhão. Jesus reuniu seus discípulos para cear com eles pela última vez. Amém? Para ter comunhão com eles. O Senhor diz que ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Glória a Deus. Mefibosete foi chamado à mesa do rei. Parecia que ele estava esquecido, que ele não tinha mais nada a ver com a história, e de repente ele é chamado de um lugar do esquecimento e é mandado se assentar à mesa do rei. E tem um detalhe: a figura do rei era tão importante que para a pessoa se apresentar a ele, ela não poderia ter nenhum defeito, nem mesmo físico. E a gente sabe que Mefibosete, ele era aleijado dos pés. E nisso também a gente consegue ver a graça e a misericórdia de Deus já se manifestando. Amém? Glória a Deus.
Então, a gente vê no Antigo Testamento Deus mostrando sinais da sua graça. Amém? Isso é muito maravilhoso, amados. Glória a Deus. Nós um dia éramos como Mefibosete, né? Mas através da graça do nosso Senhor Jesus, Ele nos chamou para a mesa, para nos assentar nesse lugar de comunhão. Aleluia. 1 Coríntios 10, 17 diz, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Isso está em 1 Coríntios 10, 17. E essa parte da comunhão, então você vai orar e você vai clamar ao Senhor Deus. Existe algum impedimento da minha comunhão para com o Senhor? Existe algo na minha vida que me limita na minha comunhão para com as pessoas? Então, só aí você já vai gastar mais meio dia orando. Só sobre isso. Por que, amados? Porque, vamos ler o que está em Romanos, capítulo 12. Abre comigo lá, Romanos 12. Do versículo 18 e 19. Romanos 12. Olha o que fala aqui, ó. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Mas eu quero frisar o verso 18 que diz, se possível. Quando o apóstolo Paulo escreve isso, é porque ele sabe que é algo que não é tão simples assim. Então ele vai dizer, se possível, se tiver como, se tiver possibilidade, que você tenha comunhão, que você tenha paz com todos os homens. Aí ele fala uma palavra muito interessante, ele fala, se depender, no que depender de vós. Amém? Então, como que eu posso ter comunhão com Deus e com os homens, mesmo tendo problemas de relacionamento? No que depender de você. No que depender de você, faça o que for possível. Amém? No que depender de vós. Então, se você está vendo que o que cabe a você, você está fazendo, então você está fazendo o possível para ter paz, então você pode se assentar à mesa da comunhão. Amém? Glória a Deus. Mas na oração nós precisamos buscar de Deus essa revelação, porque às vezes algo está oculto em nós e que nós passa desapercebido, né? Já aconteceu com você, do seu marido falar, por que você é assim? Aí você fala, eu? Eu não, eu sou uma florzinha de Jesus. Eu sou o alecrim dourado do nosso casamento. Se tem alguém que é perfeito no nosso casamento, sou eu. Por quê? Porque às vezes os nossos erros passam desapercebidos a nós. Então, ore e fala, Deus, tem algo me impedindo de ter comunhão com os homens? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E aí depois, então, de ir para a mesa, ele vem para o candelabro. Ele tinha que trocar os pães e acender as velas, porque aqui eram velas, né? Então ele tinha que trocar os pães e acender as velas.
E o candelabro, ele tem 7 hastes, que simbolizam os 7 Espíritos de Deus, como diz lá em Isaías 11, 2. Isaías 11, 2 fala que repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. É Isaías 11, 2. E em Apocalipse 1, 4, na visão que João vai ter das 7 igrejas, ele vai dizer: graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus. Então, não é que Deus tem 7 Espíritos, mas é que o Espírito de Deus se manifesta de 7 maneiras distintas. Entenderam? Aí, é a mesma coisa quando a gente vai falar, por exemplo, do fruto do Espírito. Você pega Gálatas, né? No capítulo 6, fala do fruto do Espírito. Aí são 5, Gálatas 5, isso. 22, né? Fala do fruto do Espírito. Lá tem 9 diversidades, mas o fruto é um só. Né? Não são 9 frutos, mas o fruto se manifesta daquelas 9 maneiras. Amém? Da mesma coisa é o Espírito. Não são 7, Deus tem 7 Espíritos, mas que esse Espírito se manifesta de 7 maneiras. Amém? E aí, amados, aqui tem um segredo poderoso, que é a questão de você orar em línguas. Quando você parte para acender as lâmpadas do candelabro, é um momento da sua oração que você deve ter de orar em línguas. Então, se você é batizado no Espírito Santo, você deve exercitar o falar em línguas. Por quê? Porque o falar em línguas edifica a si mesmo. Lembra que a gente já estudou sobre os dons do Espírito? Amém? Então, é necessário que durante o seu período de oração você fale em línguas. Pastora, mas eu ainda não falo. Deve buscar de Deus isso. Não é porque não fala que não pode buscar. Pelo contrário, a palavra de Deus diz: buscai os dons. Então, clame para o Senhor te batizar. Isso, é isso mesmo. Então, amados, se você ora em línguas, nesse momento é a hora de você orar em línguas. Se você ainda não ora, é o momento de você buscar por isso. Porque é algo importante na vida do cristão, o orar em línguas. Amém? Glória a Deus. Aí, agora que ele arrumou os pães, que ele acendeu as velas, ele vai arrumar o incenso para ser colocado no altar de ouro. Esse altar aqui é feito de bronze. Esse altar aqui, ele era revestido de ouro. Amém? E aí agora a gente vai abrir Apocalipse capítulo 5. Quem for achando, diga amém. Apocalipse 5. Alguém pode ler para mim a partir do verso 6 até o versículo 14, por favor?
Aleluia. Glória a Deus. Então aqui João está tendo uma visão, né, de algo que está acontecendo diante do trono de Deus. E aqui ele vai falar, no verso 8, que eles se prostraram diante do cordeiro, tendo todos eles uma harpa e uma taça, né? Algumas versões vai dizer salva de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Amém? Então, quando a gente vem para o altar, do incenso, a gente vem para isso que está acontecendo aqui em Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Amém? Porque aqui, que o incenso ele servia? Ele servia para aromatizar aquele ambiente. Teve uma das minhas palavras que eu até expliquei o que era usado para fazer o incenso, né? Eram 3 substâncias: estoraque, a onixa e o gálbano. Tinha que ser misturada na medida certa para que Deus, ao cheirar, pudesse ser agradado com aquele cheiro. Amém? Da mesma forma, as orações dos santos hoje são esse incenso. Entenderam? Então, as orações dos santos hoje chegam para o Senhor como um cheiro suave. Aleluia. E aí, a palavra de Deus está dizendo que eles tinham harpas e taças de ouro. Por quê? Porque nesse momento, além da oração, é colocado junto a manifestação da adoração, do louvor, da música, porque a harpa simboliza isso, a música. Aquilo que Deus fez para que pudesse ser adorado através de. Então a harpa significa isso, amém? E a taça cheia do incenso, ou seja, a taça precisa transbordar das orações dos santos. Amém? Então, quando você chegar aqui agora, no altar de ouro, você não vai apenas orar com as suas palavras, mas você vai adorar ao Senhor também com os louvores e com a adoração que Ele é digno de receber. Amém? Só aí dá para você gastar também mais meio-dia. Vocês estão... exatamente. Vocês estão percebendo, gente, que ao fazer esse caminho, você nunca mais vai ter uma vida rasa de oração, nunca mais. Amém? Glória a Deus. Então, é você realmente se lançar ao Senhor de uma forma muito intensa. Glória a Deus. Aleluia. Calma que eu já estou terminando. Atos, capítulo 16, versículos 25 e 26. Diz: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Sabe o que eu entendo com isso? Que o que quebra cadeias é o louvor e a oração andando junto. Amém? Você quer ver libertação acontecendo? Começa a orar e louvar junto. Não tem como, as cadeias não resistem à oração e à adoração andando juntos. Aleluia! E o último lugar, e é interessante nós pensarmos sobre isso, porque quando Jesus morre na cruz, esse véu é rasgado, ele não existe mais. Aleluia! Então, daqui você já está praticamente dentro, né?
da presença, de realmente estar na sala do trono. E qual que é a atitude de estar na sala do trono? É a prostração em adoração. Aleluia. Salmo 95, 6 diz: ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhados diante do Senhor que nos criou. Salmo 99, 5: exaltai ao Senhor o nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo dos seus pés, pois Ele é santo. Aleluia, glória a Deus. Mas diante de uma atitude de adoração, às vezes, melhor do que falar é você se calar. Sabia disso? Porque não existe palavras que possam expressar quem Deus é. Porque no louvor você exalta a Deus por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz. Mas na adoração você adora a Deus por quem Ele é. Então, quando você chega diante da sala do trono, não existe palavras que possam expressar quem Deus é. Na verdade, a nós só cabe dizer que Ele é santo, 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 santo. Sabe o que se ouviam nas orações dos testemunhos das pessoas que viveram os grandes avivamentos? As orações deles, eles só falavam assim: ó Deus, ó Deus, ó Senhor. Porque não existe palavra. Quando você entra no ambiente da adoração, não tem como você, por melhores que sejam as suas palavras, elas jamais irão conseguir expressar a grandiosidade do Deus que nós servimos. E é por isso que lá, na sala do trono, só nos resta nos prostrar e nos calar diante dele, em total rendição. Aleluia. É por isso que a palavra de Deus diz que Deus, ele não procura adoração, ele procura adoradores. Amém? Porque adoração qualquer um pode fazer e dizer que é uma adoração. Mas adoradores só são forjados, preparados, formados, se eles passarem por esse caminho. Meu Deus. Não tem como você ser um verdadeiro adorador sem você se humilhar, sem você se purificar, sem você sentar na mesa da comunhão, sem você buscar o Espírito Santo, sem você louvar e interceder, não tem como. Então, para você ser um verdadeiro adorador e chegar na sala do trono, você tem que passar por todo esse caminho. Amém? Glória a Deus. Para eu poder fechar, isso não estava no estudo, mas que o Espírito Santo falou ao meu coração agora. João capítulo 10. Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. Eu sei que está em João 10. Espera aí. João 10. João 10. Glória a Deus. É versículo 9. Vocês precisam de alguma anotação? Eu repito aqui para vocês. Salmo 95, 6. 99, 5. É o Salmo 95, 6 e o Salmo 99, 5. Amém? João 10, 9. Olha só.
Jesus dizendo: eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Não parece contraditório aquilo que Jesus está dizendo? Porque se a gente, assim, ficar refletindo sobre isso, aí Jesus está falando, entrou pela porta, mas ele vai entrar e sair? Será que ele vai entrar e desviar? Será que ele vai entrar na presença e sair da presença? Não. Sabia que Jesus, ele está se referindo, nesse versículo, ele está se referindo a todo esse caminho que é percorrido? Por quê? Porque essas portas, que são 3, elas têm um nome em hebraico, agora eu não vou lembrar, mas depois eu vou trazer para vocês. Que é equivalente a essa porta que Jesus está dizendo que ele é. Então ele está dizendo assim, eu sou a porta. E todo aquele que entrar, o que vai acontecer com ele? Será salvo. Você entrou no átrio. Amém? Por que você entrou no átrio? Porque você aceitou ele, você passou pela porta. Aí ele fala assim, entrará e sairá. Por que ele está falando assim, uma vez que você entra, você só pode sair daqui, não é para fora. Você sai daqui avançando para dentro. Entendeu? Aí você só sai daqui se avançar para dentro de novo. Porque não tem por onde você sair. Entenderam? Então você, uma vez que você entrou, você vai sair dos níveis. Você sai desse nível e vai para esse. Você sai desse nível e vai para esse. E aí você encontra pastagem. Amém? Glória a Jesus. E é isso, gente. Eu creio que Deus está levantando uma nova geração de adoradores. E esses adoradores são pessoas que oram, que intercedem, que buscam a Deus com todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Amém? Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Vamos encerrar. Amém, amados. Glória a Deus. Assim, eu só quero complementar, né, aquilo que... Mas dentro disso daqui, querido, eu quero só te passar algumas coisas que são palavras de Deus, né? Como a pastora Fernanda falou, que o Antigo Testamento, né, é a sombra, né, do Novo Testamento, vamos dizer assim. Isso aqui também representa a nossa vida cristã. Quando nós aceitamos Jesus, nós reconhecemos o sacrifício de Jesus aqui, ó. Depois que a gente aceita Jesus, reconhecendo o sacrifício de Jesus, a gente vai para o batismo. Depois do batismo, a gente participa da Santa Ceia, mesa de pães. A gente busca o batismo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, sempre. E a adoração, o louvor e a adoração, até chegar no Santo dos Santos. Essa é a nossa caminhada. Tá? Sim. E aí, porque também é adoração, né? Servir é adorar. É uma forma de adoração que está quase escassa dentro das igrejas. Porque as pessoas não servem mais, a não ser que você pague elas. A oração também é a mesma coisa. Você não pula, você não está aqui e vem para cá. Ou você está aqui e vem para cá. Ou você está aqui e vem para cá. Não, você está aqui, você vem aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, aqui e só depois entra aqui. Quando a pastora Fernanda estava explicando sobre o entrar e sair, tem um detalhe aqui. Aqui, o sumo sacerdote entrava quantas vezes? Uma vez por ano.
Então, assim, tem muita gente que fala, confunde, quando Davi fala, Salmo 27, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar onde? Na casa do Senhor. Quando fala casa do Senhor, não é aqui. Casa do Senhor é aqui. Para aprender no seu templo e meditar na sua lei. Entendeu? É em tudo isso aqui. Então aqui, quando o Salmo 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Não é aqui. É aqui. Por quê? Porque aqui é o teu relacionamento somente com Deus. Você não vê no tabernáculo aqui, por exemplo, mesa de comunhão. Aqui é o lugar da tua comunhão somente com Deus. E não tem como um ser humano vir aqui nessa vida tendo comunhão somente com o Senhor. A não ser que ele se isole e morra sozinho. Só que a Bíblia diz que ele só está presente quando 2 ou 3 estiverem reunidos no seu nome. Então, não tem como alguém chegar e falar assim, eu moro no Santo dos Santos. Não, você não mora no Santo dos Santos. No Santo dos Santos você entra para ter comunhão. No Éden, Deus, ele não ficava o tempo inteiro no Éden. Ele vinha uma vez por dia, na viração do dia, para ter comunhão, só ele e o homem. Aqui. Fora daqui, o homem tinha comunhão, buscava a Deus, servia a Deus, glorificava a Deus, fazia as coisas de Deus, falava de Deus, tudo isso aqui. Mas a comunhão dele era com o homem. Então, quando era comunhão somente com o Senhor, aí entra no Santo dos Santos. Aí é só você e Deus. Diante dos homens, há louvor somente. A adoração só existe aqui. Porque o louvor, você exalta a Deus, adora a Deus pelo que Ele pode, pelo que Ele faz. Então, assim, para quem você vai falar que Deus pode alguma coisa ou que Deus faz alguma coisa? É para alguém que está com você, não é? Diante de Deus você vai falar que Ele pode para quê? Lá você exalta Ele por quem Ele é. Geralmente quando você entra nesse lugar aqui, quando você consegue falar santo, santo, glória a Deus, aleluia, quando na maioria das vezes você nem fala, você só chora. Porque é lindo demais, é maravilhoso demais. Amém? É isso. Amém, glória a Deus.